Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês um pouco da minha jornada, essa minha viagem de cunho essencial, como foi emigrar durante o início do ano. Nós conseguimos viajar, mesmo tendo os voos suspensos do Brasil para Portugal desde janeiro. Como é que aconteceu essa situação? O que é que nos permitiu viajar? Todos os controles jurídicos e sanitários que passamos e estamos passando para estarmos aqui de maneira legal e correta durante esse período. Para quem não me conhece, meu nome é Bianca Tereza, eu sou arquiteta. Aqui nas redes sociais eu trabalho muito com arquitetura de interiores, mas desde o início de janeiro eu estou trabalhando para uma empresa chamada Walnut Construction aqui em Portugal. A empresa ela se situa em Lisboa e a gente tem muitos projetos aqui nesse eixo, Lisboa, Oeiras, Cascais. Então, esse daí foi uma situação bem necessária da minha presença por aqui. Para além disso, eu faço doutorado na Universidade de Lisboa desde 2017. Também exigia a minha presença. Eu estava com meu visto de estudante emitido desde o final do ano passado e eu planejei essa minha imigração comigo, com o meu cachorro, com os meus pais, e estava tudo planejado no final de janeiro de 2021. Só que no dia 27 de janeiro de 2021, o governo português suspendeu todos os voos de e para Brasil e de para Reino Unido. Então, como foi uma coisa realmente sui generis, em cima da hora, todas as documentações, a preparação de viagem, os documentos necessários para o meu cachorro, tudo teve que ser suspenso. Inclusive a nossa viagem, que estava programada para o dia 30 de janeiro. Então, tivemos que aguardar e ficamos aguardando até meados de março que essas suspensões fossem refeitas. Porém, o que aconteceu? Até agora, as suspensões de voos elas estão vigentes. Eu tô gravando esse vídeo agora no dia 1º de abril, essas suspensões elas permanecerão até o dia 15 de abril, pelo menos. Então, muitas famílias ficaram presas, tanto lá quanto cá. Só que eu tinha essa urgência, tanto do doutorado quanto do trabalho. Então, a decisão que eu e a minha família tivemos foi de pedir o reembolso da nossa passagem, que seria pela TAP, e fizemos a compra e a aquisição de uma passagem pela Air France. Então, nós fizemos o embarque por Paris, pela França, e de Paris voamos para Lisboa. Então, basicamente, esse itinerário aqui. Fomos de São Luís para Guarulhos, de Guarulhos para Paris e depois Paris-Lisboa. Foi uma viagem realmente cansativa, mas que teve uma justificação técnica. Qual foi a justificação técnica em cima dessa viagem? Todos os voos para Portugal estão sendo aceitos apenas em caráter de viagens essenciais para trabalho, estudo, questões humanitárias ou repatriamento de residentes ou cidadãos europeus. Vice-versa, né? Dos dois caminhos. Então, justamente por conta dessa justificativa de trabalho e estudo e reagrupamento familiar, que foi no caso trazendo meus pais para comigo, né? Apesar deles também terem um visto, eles têm o visto D7 e eu tenho o visto D4 para estudante. Então, eu trouxe toda essa bagagem, essa justificativa e conseguimos embarcar. A viagem em si ela foi bem cansativa, foram quase 26 horas de voo no total, porque ainda paramos em alguns lugares, ficamos 10 horas em conexão em São Paulo, mais 5 horas de conexão em Paris, Lisboa. E assim, apesar de todo esse cansaço, eu preciso comentar com vocês duas questões importantes. A primeira questão que eu preciso comentar é que eu tive que pedir 2 certificados veterinários internacionais para o meu cachorro. O primeiro, que ele teria sido, que foi emitido em meados de janeiro, teve uma validade apenas de 10 dias, mas precisei pedir uma nova emissão em meados de março, que quando fizemos essa mudança de companhia aérea e de trecho de viagem. E a segunda coisa importante que eu preciso mencionar para vocês é trazer toda a documentação necessária.
Meus pais já tinham um local para ficar, eu já tenho um local para ficar, então levei a justificativa do trabalho, levei a justificativa do estudo. Então tudo isso passou por uma crivagem dentro da própria companhia aérea. As companhias aéreas, elas estão na realidade super criteriosas, tanto a Latam no trecho nacional quanto a Air France no trecho internacional. Foi super criteriosa, documentação não apenas minha, mas de todos os passageiros. E assim, a cada momento que passa, as restrições, não só para países como Portugal, mas França, Espanha, estão cada vez mais rigorosas para com os voos do Brasil. Não para com situações essenciais de voos, como foi o nosso caso, de repatriamento, de reagrupamento familiar, de viagens de cunho essencial, mas a gente precisou carregar conosco essas exigências, essas documentações que nos dessem suporte legal para fazer a viagem. Um dos itens essenciais para que você possa viajar durante esse período, para além das questões de viagem essencial e as justificativas legais para que você possa transitar de um país para o outro, foi o teste negativo do Covid. Eu e os meus pais fizemos esse teste no aeroporto de Guarulhos, um laboratório credenciado. O valor foi R$315 e o resultado sai em até 4 horas. O nosso saiu em 3 horas e pouquinho e trouxe o exame impresso em 2 línguas, em português e inglês, o que foi maravilhoso porque nós tivemos que fazer essa parada na França e aí isso daí foi essencial para que o teste saísse com o mais próximo possível ao embarque, o que foi mais fidedigno possível da realidade, e também com relação a essa questão de estarmos com um resultado negativo até 72 horas e em 2 línguas, emitido em 2 línguas, português e inglês. Um item obrigatório que eu preciso comentar com vocês é que o governo português implementou uma quarentena profilática para aqueles vindos do Brasil ou do Reino Unido. Então, no nosso caso aqui em específico, nós nos planejamos em adquirir um Airbnb para passarmos a quarentena profilática de maneira segura e a gente informou isso para o governo português. O site da Direção-Geral de Saúde exigiu que nós fizéssemos um cadastro, preenchendo uma série de dados necessários para essa nossa chegada. Foi emitido um QR Code enviado pelo governo e para as autoridades alfandegárias e nos controles imigratórios nos foi perguntado pelo CEF aqui em território português se nós já tínhamos esse cadastro feito e nos relembrou a necessidade de fazermos essa quarentena profilática de 14 dias. E é isso que nós temos feito. A nossa quarentena profilática ela vai ficar até o dia 5 de abril. Então, estamos aqui regulares, aguardando de maneira segura, não só para nós, mas para a saúde sanitária dos demais, essa quarentena profilática que foi exigida na nossa entrada. E por falar em controles imigratórios, nós passamos por 2 controles imigratórios. O principal, assim que pousamos em território europeu em Paris, no aeroporto Charles de Gaulle, foi nos perguntado apenas do nosso passaporte, o nosso visto, eles carimbaram e entramos. Foi uma das imigrações mais rápidas e práticas que eu fiz. Depois de 5 horas de conexão, nós entramos no aeroporto de Lisboa. Fizemos o controle imigratório pelo CEF, que nos questionou apenas na nossa morada e nos relembrou da quarentena profilática que eu havia comentado ainda há pouco. E uma informação importante, como eu trouxe meu cachorro, eu fiz um agendamento para o controle sanitário veterinário português, informando a eles que o meu cachorrinho tinha chegado e iria chegar. Informei os dados da companhia aérea, o horário que a gente desembarcaria, e a gente também fez um controle migratório com o Kiko, também foi super prático. Buscamos as nossas bagagens, tudo muito tranquilo, e fizemos a aquisição de um translado. Esse translado foi feito com o Europox, é o Lucas. Ele é
um canal aqui no YouTube, ele é bem legal, ele tem esse trabalho de translados e nos trouxe até aqui, nosso espaço onde passamos essa nossa quarentena profilática. Então, a minha mensagem final aqui para esse vídeo é comentar para vocês que essa viagem ela foi mais do que planejada. Desde o início da minha jornada aqui em Portugal até hoje foram mais de 4 anos e o planejamento efetivo foi mais de 1 ano de planejamento para essa mudança, essa imigração. Eu pesquisei emprego, eu procurei melhores condições de trabalho, procurei me profissionalizar, procurei aperfeiçoar os meus estudos, tanto que eu estou no doutoramento para isso. E como realmente era uma viagem essencial, eu precisava estar aqui presente. É bem interessante eu compartilhar com vocês como foi possível fazer essa viagem em meio a todas as restrições, suspensões de voos e essas medidas sanitárias que o momento está exigindo. Então, a minha mensagem aqui é sempre manter o planejamento, observar bem as medidas sanitárias e os despachos do país, no caso Portugal, e sempre relembrar das exigências e se manter bem íntegro, responsável e fazendo todas as questões jurídicas, sanitárias que o momento exige. Então fica aqui a minha reflexão. Os próximos vídeos vão ser compartilhando sobre essa jornada e eu espero vocês aqui para mais vídeos. Tchau, tchau!